É um grande prazer estar aqui em Santa Luzia para apresentar esse evento Conexão Metropolitana. Eu gostaria de cumprimentar os membros da mesa e gostaria de agradecer. Na verdade, inicialmente eu gostaria de justificar aqui a ausência da nossa diretora-geral da Agência Metropolitana, a doutora Mila. Ela tinha um evento em Uberlândia. Estaria em Uberlândia, teve um problema com o voo, inclusive está dormindo em São Paulo hoje. Gostaria também de parabenizar a iniciativa do Observatório Luziense por colocar esse desafio para a gente, propor esse desafio para a Agência Metropolitana de conduzir uma conexão metropolitana com essa temática voltada para a cultura, para a economia criativa aqui no município de Santa Luzia. E nesse sentido também gostaria de agradecer o secretário de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais, o secretário Marcelo Matti, que nos brindou com a equipe da Secretaria de Turismo para a realização desse evento. Então, gostaria de agradecer especificamente as servidoras Ivna e Débora, lá da Secult, que vão conduzir esse espaço de compartilhamento de conhecimento aqui com a gente. Por fim, eu agradeço a presença de todos vocês aqui, que tiraram um tempinho da sua noite aqui numa quinta-feira para, através da cultura e da economia criativa, pensar no desenvolvimento da nossa região metropolitana. Eu vou passar a palavra para a Gabriela Esperandio, a nossa assessora, a nossa chefe da assessoria do Núcleo de Assessoramento Técnico Especial da Agência Metropolitana, que é responsável pelo programa da Conexão Metropolitana. Boa noite, pessoal. A Agência Metropolitana ela é o órgão responsável do governo de Minas pelo desenvolvimento e planejamento das cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. São 34 municípios. E no âmbito das nossas atribuições, a gente tem a capacitação e o apoio técnico aos municípios. Então a gente fica feliz com a demanda levantada pelo Dani, para estar proporcionando essa capacitação hoje aqui em Santa Luzia, no âmbito do programa que a gente tem, Conexão Metropolitana. Esse programa ele se deu início esse ano de 2019, foram 4 eventos realizados a partir de demandas pontuais levantadas pelos municípios. Então eu queria dar boas-vindas a todos vocês e agradecer pela presença de cada um. Obrigado, Gabriele. Antes de passar para os demais, só quebrando um protocolo aqui, eu queria falar, além de agradecer vocês, queria citar aqui o seguinte. Então, que bom ver pessoas aqui que trabalham de fato com a cultura de Santa Luzia, e atender esse chamado nosso. É muito bacana ver isso aqui cheio de gente que realmente se empenha em manter a cultura viva e trabalha, como diz o Tades, trabalhadores da cultura, Tades? E assim, a gente está dando a gente, quando eu digo, não é só o observatório, mas nós, produtores culturais de Santa Luzia, trabalhadores da cultura luziense, nós estamos dando o primeiro passo aqui hoje, gente, para tentar mudar de fato essa característica de que a cultura é vista sempre como atividade acessória, nunca tem dinheiro, e o cobertor sempre é curto, sempre tem que fazer alguma coisa que é prioritária, entra governo, sai governo, não é culpa de um governo específico, e aqui não vai uma crítica a um governo específico, sempre foi assim em Santa Luzia. Quem trabalha com cultura, e que bom, todo mundo que está aqui sabe disso, sempre foi assim, sempre vai ser assim. A gente hoje está se reunindo aqui para tentar começar a mudar esse quadro. Antes de começar o evento, estava conversando aqui com a Ivna, e aí assim, eu me enchi mais ainda de esperança, sabe? Vocês vão ver no decorrer aí do evento que, de fato, o que falta mesmo para a gente, e aí fazendo até um meia-culpa, nós na Cébero lá, a gente sabe muito disso, e a gente está buscando isso tem algum tempo já, fazendo um meia-culpa, falta capacitação para a gente, como produtores, falta capacitação para buscar esse dinheiro e de repente até de apontar para o empresariado como ajudar no fomento à cultura. Lógico que tem toda uma parte aí que é do governo, que tem que ser citada, mas aí cada gestor que faça como lhe convém, e aqui não é um evento para falar de política.
O que eu queria de fato é agradecer novamente, mas eu vou agradecer quantas vezes for necessário, é muito importante, e que aproveitem, gente, porque realmente essa oportunidade aqui não é para ficar falando sobre amenidades, é uma coisa bem específica, bem técnica, e aproveitem ao máximo a presença aqui, o pessoal que é especialista e trabalha com isso. Então, assim, um toque final: dinheiro tem, a gente precisa saber como ir lá buscar ele, tá? Agora eu quero passar aqui a fala para a presidente da Comissão de Cultura, minha amiga Suzane, e só uma coisa, Suzane, é o seguinte: o evento só vai até 21, tá? Intimidade é um problema, né? Que aí o Alisson já esculacha, tudo bem. Então, boa noite a todas e todos. Mas de fato aqui é só para dar uma saudação e também fazer o registro da importância dessa atividade, que foi anunciado no primeiro momento para a gente lá em agosto, né? Acho que muita gente que participou de uma audiência pública que nós realizamos para fazer uma avaliação e uma análise do plano municipal, da execução ou não, né, do plano municipal de cultura que nossa cidade tem aprovado desde 2013. Se por um lado tem um registro importante da cidade ser vanguardista, vamos dizer assim, pela elaboração, a forma como foi elaborado e construído esse plano, e em 2013 foi aprovado, é claro, como qualquer outro plano, alguma lacuna fica, mas ele conseguiu expressar muito bem toda a diversidade que essa cidade tem, considerando os territórios, as várias manifestações e construções culturais e artísticas, enfim. Mas infelizmente eu acho que a gente consegue encher a mão com as metas que até agora a gente conseguiu cumprir. E tem sido uma demanda recorrente, uma queixa de todo mundo que atua como agente cultural, como artista nessa cidade, de fato a execução e o cumprimento das metas desse plano. E aí naquele momento o Dani, né, falou dessa parceria que nós acolhemos com muita felicidade com a agência para fazer essa discussão. Não é diferente de outros municípios, né? Quando a gente ainda tem que ficar brigando que cultura é direito, né? Que quem é agente cultural e artista não está aqui para fazer trabalho voluntário, que cultura tem um viés econômico de desenvolvimento que a gente precisa compreender. Uma cidade com o histórico e o perfil que nós temos, a gente não consegue explorar isso muito bem, né? Fica muitos guetos, um viés ou outro, uma manifestação artística ou outra tem um pouco mais de privilégio, até porque também é muito recente, a gente sabe, a apropriação por parte da classe artística, dos vários grupos culturais, dos vários agentes culturais, essa apropriação desses instrumentos das políticas públicas, né? Da captação de recursos, da necessidade de formalização. Então você imagina um desafio, por exemplo, para grupos de congado se formalizarem e compreenderem o jogo, como é que você se insere. É claro que sempre tem um grupo que consegue estar nesse lugar de uma forma mais capacitada, então eu acho que tem muita essa importância. É importante singular um encontro como essa atividade aqui do Conexão, considerando o momento de ataque à cultura nesse país, dos agentes culturais, dos artistas, enfim, eu acho que vem numa hora muito importante. E para nós, Santa Luzia, que a gente está aí para discutir, já está no momento de discutir o ciclo orçamentário, PPA, alô do ano que vem, como é que então a gente vai se apropriando de mais informações, subsídios e esses instrumentos para garantir, né, que a cultura ela tem um patamar como não de algo como se fosse uma perfumaria e algo que fosse um apêndice, mas sim algo estruturante, seja do ponto de vista da construção da identidade, do sentimento de pertencimento que a gente precisa fortalecer em Santa Luzia, como também um vetor de desenvolvimento econômico, no sentido de que a cidade precisa ser para todos e todas, né? Algo que a gente persegue, a gente precisa de uma Santa Luzia que seja para todo mundo. E a cultura tem esse papel fundamental, porque se eu não me sinto pertencente, se eu não me sinto construtor e construtor dessa cultura, eu não me identifico com a cidade, eu não cuido, eu não me sinto abarcado pelos direitos, enfim, não luto por essa cidade. Então quero parabenizar o Observatório, com a SERO, que, né, sempre tem pautado de uma forma brilhante as questões culturais da cidade, a agência, o pessoal da Secretaria de Cultura, né, do Estado, e é claro, mais do que nunca, quem com muita garra e na unha tem mantido a cultura aqui na cidade, ainda apesar
de muitas vezes preterida pelo poder público. Então, que a gente tenha uma ótima noite aí de trabalho e de muito incentivo para continuar essa batalha aqui em Santa Luzia. Obrigada. Suzane, parabéns. Não foi nenhuma hora. Dá dinheiro, mas não dá intimidade, não. Registrar aí que o nosso vereador Zé Cláudio também chegou, acabou de entrar. E agora vamos começar a parte prática. Ivna, Débora, o evento de vocês. Então, vamos falar um pouquinho de cultura como esse vetor de desenvolvimento. Então, primeiro vou dar um panorama rapidinho sobre economia criativa, e depois a gente passa especificamente para os mecanismos que a Secretaria de Estado tem para financiamento da cultura. Então, bom, antes disso eu queria só ver mais ou menos aqui como que quem está participando com a gente. Quem aqui é potencial incentivador? Empresário, representante do empresariado, tem alguém? Não? Os nossos incentivadores, temos que chamá-los para conversa. Quem é contador? Todo mundo aqui é produtor cultural, gestor cultural, artista? Então eu estou chovendo molhado aqui, né? Falando sobre direito cultural e desenvolvimento humano. Bom, a cultura é um fator de desenvolvimento humano, porque a partir da fruição dos direitos culturais, existe uma gama de outras coisas acontecem ali no entorno da cultura. Então, a identidade, os valores e a diversidade cultural de um país, de uma localidade, de uma cidade, de uma região, enfim, ela é o norte, né, para se dizer o que vai ser desenvolvimento para aquela comunidade, para aquela população. É a partir da experiência, né, da identidade, dos valores, e a partir da experiência da diversidade cultural que você consegue, em conjunto, né, a comunidade consegue ali decidir os caminhos, os rumos do desenvolvimento para ela, que é o mais importante, as pessoas estarem participando continuamente dessa produção, desse caminho, né, desse norte para cada comunidade. A cultura é um fator de formação e de educação. A gente sabe que a prática da cultura, estar ali na comunidade e sentir, né, esse pertencimento, praticar a cultura, fruir daquela cultura, né, daquele hábito, né, de todos os valores, da identidade, é um fator de educação. A aprendizagem educacional formal também está relacionada à cultura, a participar, a ir a eventos, a conhecer. Cultura e conhecimento, cultura e saber são coisas que são indivisíveis, indissociáveis, elas são únicas. A cultura é um vetor de sustentabilidade. Pensar cultura, não tem jeito de se pensar cultura sem se pensar sobre sustentabilidade. Aquilo que se sustenta no tempo só se sustenta porque existe ali os processos culturais por trás dele. Não só relativa ao meio ambiente, não só sobre isso, mas também todas as questões relativas à ecologia e sustentabilidade passam pela cultura. A cultura é um tema transversal. Ela passa por todas as áreas. Ela tem influência na saúde, ela tem influência no desenvolvimento social, ela tem influência na segurança, ela tem influência na agricultura. Então, é uma temática que, por essa transversalidade, incentivar e fomentar a cultura, tem-se ganhos extraordinários que reverberam por muitas outras áreas. É um fator de emancipação e de autonomia, né? Nós temos aí a política Cultura Viva, que não nos deixa mentir que a emancipação e a autonomia são capitães importantíssimos na cultura, no âmbito cultural. É um fator de capital social e de confiança. Você participar com a comunidade de ações culturais, você está ali dividindo valores, aprendendo junto,
né? Você cria relações de confiança, você cria, para além disso, instituições confiáveis em que você consegue, ali nas relações, ter essa possibilidade de prever, né? Confiar que estamos caminhando junto, que estamos construindo uma coisa só, e aquilo é uma segurança para todo mundo. Ela tem relação nos arranjos institucionais, as culturas empresariais, as culturas organizacionais, tudo isso também é cultura. Essa criação de valores, também nesse âmbito é muito importante, muito caro dentro da temática cultural, e não menos importante para a economia, né? Depois de já falar de tudo isso, lembrar que cultura dá trabalho, né? E gera trabalho, gera dinheiro, gera valor, gera riqueza para a localidade que investe em cultura. Vamos falar um pouquinho sobre, então, trazer dados, né, gente? É sempre bom a gente trazer dados para a gente comprovar na prática do que a gente está falando. Então, a economia criativa no Brasil, nesse estudo do P7 Criativo, que é o Radar da Economia Criativa, o P7 Criativo utilizou uma metodologia que eles dividiram entre 4 setores as empresas, indústrias de economia criativa. A gente tem o setor da cultura, que relaciona teatro, relaciona as artes plásticas, a museologia, patrimônio, o setor das criações funcionais, que estão relacionadas ao design, estão relacionadas à moda, estão relacionadas à arquitetura, a mobiliário, design de produtos. O setor das mídias, que estão relacionadas à música, ao audiovisual e às edições literárias e jornalísticas, e o setor da tecnologia e informação, relacionadas às empresas de tecnologia que não rodam sem criatividade, né? Não rodam sem cultura. Então, no Brasil, a gente tem mais de 4 milhões de empregos gerados na economia criativa. Isso é 10% da economia. Então, a cultura está diretamente envolvida com a produção de 10% dos empregos gerados no Brasil. Isso é muita coisa. Isso é um impacto gigantesco. Não há como a gente negar que a cultura é um ativo econômico. Ela é um ativo econômico. Não há como mais, né? A gente estava falando sobre a cultura ser aí sempre esquecida nos orçamentos. É preciso que os governos entendam que financiar a cultura significa girar a economia, significa criar valor para o Estado, criar valor para a população. Então, é inegável que é preciso investir em cultura. Nós temos mais de 500 mil empresas no setor de economia criativa no Brasil. Então, também é um número imenso de empresas, né? Isso, mais uma vez, são pontos pacíficos nesse sentido. Cultura e economia andam juntas. Então, nós temos aí, eu já falei um pouquinho sobre isso, então temos aí quais que são os setores de economia criativa que a gente está falando aqui em Minas Gerais. Ali para o Brasil também foi dividido da mesma forma. E em Minas Gerais a gente tem mais ou menos a mesma proporção que a gente tem para o Brasil, a gente tem para a economia da cultura em Minas Gerais. Então, em Minas Gerais a gente tem quase 500 mil empregos na área da cultura e geramos uma massa salarial de 788,24 milhões salarial mensal. Isso é muita coisa, gente. Bom, eles falam por si os dados. Num estudo da Fundação João Pinheiro sobre a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, se chegou à conclusão de que 56% do total de recursos investidos na lei de incentivo retornam em remunerações de ocupações. Outro dado da cultura, pode passar, referente à economia criativa, é o retorno do investimento cultural. Então, a partir de um estudo feito pela FGV, solicitado pelo MINC,
percebeu-se que a cada R$1 investido em projeto cultural, nós temos um retorno de 1,59 à economia por meio de movimentação financeira. Então, temos aí mais de 50% do valor. E um exemplo que a gente trouxe do Rio, mas que a gente já está levantando esses mesmos dados para Minas Gerais, para eventos em Minas Gerais. A Flip, por exemplo, que é a Festa Literária Internacional de Paraty, gerou um retorno econômico de 47 milhões, a última Flip, de 47 milhões, além de 4,7 milhões em tributos. Nós temos 4,7 milhões em tributos e um investimento de 3,5 milhões. Ou seja, o próprio Estado ganha quando ele investe em cultura. Ele tem um retorno maior do que o dispêndio, né, que ele tem. Ou seja, ele faz um investimento. Cultura não é um custo, é um investimento. E há alguns dados sobre os empregos. Então, nós tivemos na Flip, lá em Paraty, a criação de 1.349 empregos, sendo 673 diretos e 676 indiretos. Num cenário de crise econômica, é extremamente importante que se invista em cultura. Então, o investimento cultural, ele traz desenvolvimento econômico local, ele gera retorno nas dimensões social, cultural, institucional e econômica mercadológica. Ele atinge, dentro das empresas, ele atinge a todo mundo. Então, uma empresa investir em cultura também é um bom negócio. Ele atinge todo mundo, desde os acionistas, desde os donos, até aos familiares, aos colaboradores, enfim, é democrático. O investimento em cultura, ele gera resultados democráticos. Todo mundo pode ser atingido pelas diversas atividades da área cultural. Além disso, gera uma visibilidade, uma exposição de marca incrível. Então, você gera ali um ganho simbólico sobre a marca da empresa e ganha-se, né, na visibilidade da marca da empresa, que é desproporcional, inclusive, ao investimento que se pode fazer. Empresas que investem em cultura têm excelentes imagens no mercado. E são super conhecidas, né? São empresas que estão sempre retornam à memória da comunidade, das pessoas, são sempre lembradas. Quando você vai em cidades em que existem empresas que são grandes investidores na cultura, normalmente as pessoas têm uma fala sobre essa empresa que é bem diferente do empresariado comum. Então, uma empresa que investe em cultura, ela é um fator ali, ela está ali inserida na sociedade. Ela não é só uma exploradora do trabalho, né? Ela retorna para a sociedade ganhos que são muito importantes, são muito caros para a comunidade que está ali no entorno dessa empresa. É muito mais do que somente uma empresa, ela vira um indivíduo social, né? Ela partilha ali com a sociedade os benefícios de investir na cultura. Então, temos aí a geração de valor agregado, a imagem da empresa, saúde financeira, boa gestão, idoneidade. Então, temos a melhora dessa imagem. Temos o reconhecimento, a consolidação e a valorização da marca e a geração de mídia espontânea positiva, né? A gente sabe que uma empresa que coloca a marca dela num evento cultural, ela automaticamente está ali fazendo um marketing para ela, e isso retorna em lucros, principalmente em riqueza, em dinheiro, né, propriamente dito. Então, vamos falar um pouquinho do sistema de financiamento à cultura do Estado. Recentemente, o sistema passou por uma revisão na legislação, principalmente depois da promulgação do nosso Plano Estadual de Cultura, que, ao contrário de Santa Luzia, foi muito tardio, né? O Estado só conseguiu aprovar o Plano Estadual de Cultura em 2017, bem depois, por exemplo, de Santa Luzia aprovar o plano municipal deles.
Então, nós tivemos essa revisão da legislação em 2018. Antes, os mecanismos de incentivo à cultura trabalhavam paralelo, mas separadamente, e a nova legislação, ela previu um sistema de financiamento em que esses dois mecanismos trabalham de forma colaborativa em relação à divisão de recursos. Bom, esses númerozinhos depois a gente vai deixar com vocês a apresentação, porque, né, é muito difícil de guardar, mas a lei estadual que hoje vigora e que institui o Sistema Estadual de Cultura, que é composto, então, do incentivo fiscal à cultura, ou a Lei de Incentivo Estadual à Cultura, e o Fundo Estadual de Cultura é a 22944 de 2018. Essa lei é regulamentada pelo Decreto Estadual 47427, e pelo Decreto 47729 desse ano, que regulamenta uma parte dessa legislação chamadas de ações especiais, que são ações voltadas principalmente para o atendimento de prioridades elencadas pelo Estado ou prioridades relativas ao nosso Plano Estadual de Cultura. Então, é uma ação, um mecanismo dentro do próprio sistema que funciona a partir do Fundo Estadual, que vem justamente atender aquilo que é mais necessário, aquilo que é prioritário dentro do sistema. A resolução SEC de 10 de 2019, que vai regulamentar o cadastro, tudo isso eu vou esmiuçar logo mais, que vai regulamentar o cadastro de beneficiários e empreendedores culturais na plataforma digital. A gente instituiu em 2017 a plataforma digital, que é onde recebe os projetos. Essa plataforma digital, ela já está em funcionamento, mas ela já está sendo estudada, algumas modificações nela, algumas atualizações para ela abarcar cada vez mais possibilidades de inscrição de projetos, não só projetos num molde específico, mas também poder contemplar projetos em moldes diferenciados, para conseguir alcançar ainda mais, cada vez mais, a diversidade populacional de Minas, a diversidade dos agentes culturais. Então, a gente pensa em abrir a plataforma para, por exemplo, apresentação de projetos em vídeo, enfim, de projetos simplificados. Isso tudo está sendo estudado. Essa plataforma, ela está em constante movimento e ela vai continuar sempre tendo essa possibilidade de atualização a partir do feedback mesmo que a gente recebe da sociedade civil em relação às dificuldades de acesso à plataforma. A gente sabe que não é todo mundo que consegue acessar a plataforma, não é todo mundo que tem acesso a isso. Então, o que a gente quer com a plataforma é deixá-la cada vez mais democrática. Mas ela é um instrumento importante para a gente, porque ela facilita a devolutiva, né, a transparência que a gente precisa de ter em relação a vocês, em relação aos projetos contratados, ao que a gente está incentivando, o que a gente está financiando, e de todos os dados que a gente pode produzir a partir dessa gama, dessa diversidade de projetos que a gente recebe. A gente recebe muita coisa e a gente pode produzir muito dado sobre o que é o setor cultural mineiro. Então, ela é um facilitador nesse sentido, porque ela já, ali dentro, ela já contém todos esses dados mais fáceis da gente trabalhar. E a resolução SEC 136, que ela é específica sobre as inscrições de projetos ao incentivo fiscal à cultura, é uma resolução que garante o cadastro, a inscrição contínua de projetos. Então, desde 2018, desde o meio do ano de 2018, meio do ano passado, o incentivo à cultura não mais funcionava como antigamente, que abria seu edital com data para fechar e era isso. Agora o incentivo fiscal ele funciona de forma contínua. Existe um calendário de análise desses projetos que é feito pela comissão técnica que faz a análise dos projetos e todo projeto inscrito tem 60 dias para ser analisado e ser respondido aos proponentes. Então, ela funciona agora como inscrição contínua e no Fundo Estadual de Cultura a gente trabalha agora com mais editais setorializados, editais regionalizados,
e a gente pretende também formar calendários em que haja sempre editais abertos, em que haja sempre uma inscrição contínua também no fundo, não para todos os setores segmentos ao mesmo tempo, mas sempre haver editais abertos do fundo de forma contínua. Cada vez a gente vai beneficiando uma região, um segmento, enfim, mas conseguir ter essa continuidade nos editais do Estado, né? Porque antes era sempre assim, tinha uma época, normalmente o meio do ano, você abria os editais, fechava e aí só no ano que vem de novo que você tinha oportunidade novamente de apresentar projeto. Agora a gente quer que tenha essa continuidade. Então esse sistema está composto pelo Incentivo Fiscal à Cultura, que é a conhecida Lei de Incentivo, o Fundo Estadual de Cultura e a Comissão Paritária Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, que é a comissão responsável de pareceristas ad hoc que são escolhidos a partir de edital também, abertos para a sociedade civil poder se candidatar, para fazer a análise dos projetos dos dois mecanismos, né? Pode passar. Então, o sistema, ele beneficia financeiramente projetos prioritariamente de caráter cultural, relacionados à produção, pesquisa, documentação, publicações técnicas, seminários, cursos e bolsas de estudos, novas mídias, concursos, mostras, circulações, eventos, feiras, festivais, aquisição de acervo, intercâmbio e residências artístico-culturais, entre outros, em diversas áreas. No próximo slide a gente vai ver todas as áreas que são abertas para receber os projetos. E quem pode se beneficiar, né, ser proponente de projetos ao sistema, são pessoas físicas, organizações da sociedade civil, empresas de natureza cultural, entidades públicas estaduais de natureza cultural e municípios e entidades vinculadas de natureza cultural. A depender do mecanismo. Não é todos os dois mecanismos que todos esses proponentes podem participar, mas a gente consegue abarcar os projetos de todos eles, nenhum ou nem outro. Pode passar. Então, as áreas que a gente tem contempladas são as artes cênicas, teatro, dança, circo, ópera e congêneres, o audiovisual, as artes visuais, incluindo artes plásticas, design, fotografia, artes gráficas, a música, a literatura, preservação do patrimônio cultural material e imaterial e arqueológico, preservação do patrimônio material a partir de culturas tradicionais, populares, artesanato, cultura alimentar, centros culturais, bibliotecas, museus, arquivos. Aí você tem tanto a criação quanto a manutenção desses equipamentos culturais, e áreas culturais integradas, que podem ser a junção de uma ou mais áreas ali das de cima. Então, como eu disse, os projetos são todos apresentados na plataforma de incentivo e fomento à cultura. Então, para você apresentar projeto nos mecanismos, você tem que ter um cadastro aprovado na plataforma. Esse cadastro, como a gente mostrou antes, ele é regulamentado pela Resolução SEC número 10 de 2018, que está disponível no site da Cultura. A plataforma tem essa carinha de início. Se der um tempinho depois e tiver internet, a gente pode até rapidinho entrar na plataforma. Mas como que ela funciona, a plataforma? Você cadastra o representante legal da instituição, ou a pessoa física, no caso, que vai apresentar o projeto, e no caso das instituições, você depois vincula ao cadastro desse representante legal o cadastro da instituição. E aí tem uma série de documentos que são necessários, mas que você pelo menos apresenta uma única vez. Na hora de apresentar um projeto, não tem que apresentar tudo outra vez. Pode ir mais uma. Então, vou começar com o incentivo fiscal à cultura. E eu preparei... Pode passar. Eu dividi aqui entre informações aos incentivadores, informações que são mais importantes para os incentivadores, informações que são mais importantes ou mais afeitas aos empreendedores culturais, produtores e artistas. Essa primeira parte do incentivador é uma parte bem específicazinha, que está relacionada
ao mecanismo de renúncia fiscal e a forma como o incentivador, então, vai fazer as deduções fiscais do ICMS quando ele incentiva projetos culturais. Então, o incentivo fiscal à cultura, né, ou a lei estadual de incentivo à cultura, ela é um mecanismo de renúncia fiscal em que o Estado abre mão de receber o imposto para que esse imposto seja diretamente passado ao empreendedor cultural, ao produtor, ao artista, para que ele desenvolva o projeto dele. Né? Oi, Ivana, só te interromper aqui, é porque na hora que você perguntou não tinha, mas agora chegaram dois possíveis incentivadores, tá? Muito bem. O Tião e o Ruslan, então se você quiser mudar o rumo aí, tá na hora. Não, a gente vai falar sobre tudo aqui. Então a gente tem aí, entendemos como incentivador, né, os contribuintes do ICMS, que apoiam financeiramente o projeto artístico-cultural com recursos deduzidos do valor do imposto devido mensalmente nas formas da legislação, a partir dos valores que são repassados ao empreendedor. Pode passar. Gente, a letrinha está pequenininha, mas eu vou falar os pontinhos que são necessários de saber e, como eu disse mais uma vez, vai ser disponibilizado esse slide para todo mundo poder ter lá os dados direitinho, que são alguns pormenores, mas é extremamente seguro participar da lei de incentivo. É um privilégio muito bacana, né? Porque assim, você sabe para onde o seu imposto está indo. Você sabe onde que o seu imposto está sendo gasto diretamente. Você está vendo, né, o resultado, né, daquele recolhimento que você faz ao Estado. Então, além de você estar, né, incentivando um trabalho de alguém que para você provavelmente é um trabalho que é muito caro, que é muito gratificante de ver acontecer. Então, incentivar projeto cultural é extremamente seguro, é tranquilo, não é difícil, apesar dos detalhes, não é difícil, é tranquilo. Os empreendedores podem conversar com seus contadores, olhando a legislação direitinho, os caminhos estão todos delineados, é bem tranquilo. Vamos lá. O incentivador, ele tem um recurso de contrapartida que ele repassa ao fundo também. Mas sobre esse valor de contrapartida, ele não incide, sobre esse valor que ele repassa ao fundo, não vai incidir a porcentagem de contrapartida que ele tem que dar. Mais à frente eu vou falar quais que são essas porcentagens de contrapartida. Então, escolhendo o projeto, quando o incentivador escolhe o projeto que ele quer patrocinar, ele vai, o empreendedor vai entrar com a documentação do projeto, enfim, projeto aprovado, e entra-se com a documentação da declaração de incentivo, que é esse documento que o incentivador assina, dizendo que ele vai repassar o recurso ao projeto. Uma vez que essa declaração ela é homologada, o incentivador tem duas formas de repassar o recurso para o projeto. Ele pode passar em uma parcela única ou ele pode dividir esse recurso em até 12 vezes, pagas em parcelas consecutivas, mas que não precisam ser iguais. Então, você pode pagar num mês um certo montante, em outro mês um certo montante. Então, você pode, inclusive, planejar esse fluxo de caixa ao longo do período de pagamento do incentivo. Então, esse pagamento ao fundo é feito por meio de DAI e o pagamento ao projeto é feito a partir de um depósito diretamente na conta que o empreendedor fornece para a execução do projeto. Pode passar. Então, uma vez que o incentivador teve lá a sua DI homologada, teve a sua autorização para poder já fazer as deduções. Ele homologou a DI, ele tem 30 dias para fazer o pagamento da primeira parcela, se ele for pagar parcelado, ou ele tem até 90 dias para fazer o pagamento da parcela integral, ou a única parcela ao projeto. E depois que ele faz o repasse ao empreendedor,
30 dias depois ele pode começar a dedução no imposto, no ICMS, a partir das alíquotas que eu já mencionei aqui. Então, 30 dias depois que ele repassa o valor ao empreendedor, ele pode já no pagamento do ICMS, dos ICMS seguintes, fazer as deduções dos valores que ele já repassou ao empreendedor a partir do crédito do valor do ICMS. Em relação à contrapartida, né, do projeto cultural, ou seja, aquele recurso devido do empreendedor, para ele incentivar projetos, ele vai ter esse valor de contrapartida, ele também pode fazer o repasse dessa contrapartida ao FEC também em parcelas, dividido até 12 vezes. Também não é necessário que essas parcelas sejam iguais, mas tem que haver a continuidade, tem que ser parcelas consecutivas. Eu por um acaso, nesse mês eu não vou conseguir fazer o repasse. Então, envia uma solicitação à secretaria pedindo a readequação desses repasses, né? Esse repasse é revisto e normalmente volta-se a fazer os pagamentos. Pode passar? Nossa Senhora. Essa é a partezinha que ele vai lá fazer as deduções dele, que fala aqui especificamente de como que ele vai deduzir o ICMS a partir da DAP, quando ele faz a DAP lá, que ele preenche a DAP, que é a documentação de pagamento do ICMS, como ele vai fazer as deduções. Isso a gente passa para vocês. Pode passar. Então, temos lá, quando ele estiver fazendo as deduções lá na DAP, ele vai considerar, né, todas as legislações relativas ao imposto, e lá no campo 98 da DAP ele vai colocar lá qual foi o valor que ele está deduzindo naquele período, relativo ao crédito que ele solicita a partir do incentivo fiscal. Então, ele lá em outros créditos, esse campozinho 98, ele vai fazer esse registro da apuração, né, do incentivo. Essa dedução, ela não entra, né, o valor da contrapartida, obviamente, é uma contrapartida, então, para ter o benefício, né, de se usar essa renúncia fiscal ou esse incentivo fiscal, você tem lá um valor de contrapartida de recursos próprios que você tem que repassar ao fundo, e você pode fazer essa dedução do valor que você incentivou em até 5 anos, né? Dos 30 dias depois de você fazer o repasse ao empreendedor, até 5 anos seguintes você pode fazer essa dedução fiscal, a depender, obviamente, do valor que você incentivou. Sobre os recursos próprios da contrapartida, né? Então, um empreendedor que patrocinou um projeto da categoria 1, que é aquele projeto de cidadania cultural, ele vai repassar o FEC de contrapartida quando uma empresa de pequeno porte, 1% do valor que ele repassou ao projeto, ele vai passar ao fundo. Vai repassar o fundo. No caso de uma empresa de médio porte, esse valor passa para 3%. No caso de uma empresa de grande porte, esse valor passa para 5%. É um avanço muito grande a nova legislação, porque antigamente isso era de 20%. Então, para os empreendedores, o cenário melhorou muito, principalmente quando ele incentiva projetos no interior, que esse recurso cai pela metade. Esse valor de contrapartida, ele tem um desconto de 50%. Então, uma pequena empresa vai passar 0,5%, uma média empresa 1,5% e uma grande empresa 2,5% daquele valor que ele incentivou para o projeto com recurso próprio.
No caso dos projetos de categoria 2, né, que são aqueles projetos em que ou se vincula a marca do patrocinador no nome do projeto, ou se vincula exclusivamente produtos dele, ou que ele solicitou que aquele projeto acontecesse numa área específica, de abrangência específica, ou que os valores dos ingressos sejam maiores do que R$35 por pessoa, esses valores sobem. Esse valor da contrapartida ele já é bem mais robusto. Nós temos aí, até mesmo porque é um marketing direto, né, gente? Quando a empresa coloca os produtos dela, quando ela faz algumas restrições ou algumas adequações do projeto ali para ter mais visibilidade, então ela também arca um pouco mais com recursos diretos, recursos próprios. Então nós temos 5% para empresas de pequeno porte, 15% para empresas, para incentivadores de médio porte e 25% para incentivadores de grande porte. Sendo que a mesma coisa acontece quando você incentiva um projeto no interior, esses valores também caem para metade. Pode passar. Então é isso, como eu falei, os incentivos em projetos do interior, ele tem 50% de desconto na contrapartida obrigatória. O incentivador vai, né, ao FEC, como eu já disse, ele vai repassar 35% por meio de DAE específico, assim como a contrapartida, ele também vai repassar por meio de DAE específico. Ele também pode repassar ao fundo tanto a contrapartida quanto o valor devido em 12 parcelas consecutivas, sendo que a primeira tem que acontecer 30 dias depois da DI homologada, sem que essas parcelas sejam iguais, sem obrigatoriedade de que as parcelas sejam iguais, e a contrapartida não tem a isenção fiscal sobre o valor da contrapartida, que é aqueles 1%, 3%, 5% não recai a isenção fiscal. Pode passar. Bom, sobre especificamente quem pode, para os empreendedores culturais, quem pode apresentar projeto no incentivo. Ficou muito confuso, gente, é um pouquinho confuso, mas principalmente para quem trabalha, para as empresas, não é assim tão difícil não, é bem tranquilo e bem direto. E aí só uns pormenorzinhos. O FEC, então, agora, com a nova legislação, ele vai ter editais setorializados e regionalizados, como a gente disse, o nosso calendário e a nossa ideia é que tenha um fluxo contínuo de editais abertos no fundo, não necessariamente para todos os segmentos, mas sempre algum segmento está sendo beneficiado ao longo do período. Os editais do FEC estabelecem, então, quais vão ser os critérios relativos às especificidades dos segmentos e das regiões contempladas. Então, os editais do fundo podem ser construídos de diversas formas diferentes e, a depender da demanda, então, vocês podem, enfim, encaminhar para a gente solicitações. Os conselhos municipais de cultura, os conselhos municipais de patrimônio podem identificar essas lacunas e solicitar ao fundo que haja projetos em segmentos específicos, de formas específicas. O Conselho Estadual de Cultura, ele está junto com a gente na produção desses editais, então ele também é um lugar em que vocês podem se movimentar, que vocês podem se organizar e fazer demandas ao fundo. E, além de tudo, ao contrário do que acontecia antes, a dívida ativa também agora é revertida para o fundo e não mais para o incentivo fiscal à cultura. Então, empresas que tenham dívida ativa, elas podem ter um desconto de 25% da dívida delas quando elas decidem repassar esses recursos ao fundo. Do recurso que ela tem em dívida, ela tem um desconto de 25%, 25% desse total que sobrou, ela repassa ao fundo e o restante ela paga da dívida dela. Então,
um excelente negócio quando você tem dívida ativa, porque você tem um desconto muito grande dessa dívida. No caso do fundo, o fluxo do projeto cultural ele tem uma diferençazinha, que é relacionada justamente ao fato de que o beneficiário ele vai receber o recurso direto, ele não vai precisar de captar. Então, uma vez que você entra com o projeto, ele vai ser analisado também pela COPEFIC. E aí, como eu disse, o prazo de análise ele vai ser estabelecido em edital, ao contrário da lei, que é 60 dias. Uma vez que o projeto é aprovado pela COPEFIC, é verificada a adimplência do proponente. Proponentes adimplentes são contratados. A gente libera o recurso, depois pode passar. A gente libera o recurso depois da contratação. O projeto pode iniciar a execução depois do pagamento da primeira parcela ou a parcela única dele. Normalmente a gente passa em parcela única, porque é mais fácil para a execução do projeto. E depois, ao final da execução, o beneficiário é responsável por apresentar a prestação de contas. Sendo que, para algumas modalidades do fundo, a prestação de contas é simplificada. Ela é uma prestação de contas só do objeto, ela não tem a parte financeira. Apesar de a gente sempre solicitar que a parte financeira seja guardada, arquivada, né, porque alguns outros órgãos de controle podem solicitar essa documentação, mas, por exemplo, para os editais de premiação voltados para a pessoa física, a prestação de contas é uma prestação de contas do objeto. Ela não precisa mais daquela prestação de contas imensa, burocrática, enfim. Ela é muito mais fácil, muito mais rápida, né? Então, nós temos aí o programa de editais do Fundo Estadual de Cultura, que tem esse objetivo, né? Valorizando todas as nossas riquezas, tem cultura, tem valor. Então, o Fundo tem agora um programa de editais que estão incluídos dentro dessas 8 categoriazinhas, são culturas populares e tradicionais. Inclusive, no sábado agora, a gente vai ter o lançamento de 3 editais dentro desse programa de culturas populares e tradicionais, mas mais tarde eu vou falar um pouquinho deles. Temos o Minas Preserva, voltado aos editais de segurança em museus, o Minas de Audiovisual, o Minas Circula, o Minas de Literatura, o Minas de Palco, o Minas de Cultura Viva e o Minas de Financiamento Local. Mais à frente a gente consegue ver, então, quais editais por programa. Pode passar. Então, no programa Culturas Populares e Tradicionais, nós temos o Nossa Cultura IDH Direito Público Municipal, que vai ser lançado agora dia 23. O Nossa Cultura IDH Premiação Pessoa Física, também com 1 milhão, que vai ser lançado esse final de semana. E os Culturas Populares e Tradicionais Premiação de Pessoa Física de 500 mil, que também vai ser lançado nesse sábado. Todos esses editais vão ser lançados no dia 23, a partir da semana que vem as inscrições já estão abertas. O prêmio Folias, que está no forno para pessoa física, até R$350 mil, o edital, o valor do edital. E a premiação de culturas indígenas, pessoas físicas, 150 mil, que também já está em processo de construção. O Minas Preserva, a gente tem os 2 editais de Museu Seguro. O primeiro de Direito Público já foi lançado, de 1,5 milhão, ele já fechou esse edital. Foi o primeiro edital do fundo de 2019. E os Ações Especiais, elas dirigidos a organizações da sociedade civil com 2 milhões. O Minas de Audiovisual, nós temos o Exibe Minas, de mostras, festivais de cinema e cineclubes, que é uma premiação também até 1 milhão, disponibilizado 1 milhão para esse edital. E o edital de fomento ao audiovisual, que é a ajuda de custo de 1,3 milhão, para ajuda de custo para a produção audiovisual. O Minas Circula. Nós temos a reedição do Circula Minas, que já é um edital conhecido lá da Secretaria, né, que é de circulação e intercâmbio, e o Música Minas também, que é de circulação e intercâmbio específico para a área da música. O Minas Literatura, nós temos o edital de criação e estruturação de bibliotecas municipais e o Prêmio Minas Gerais de Literatura, pessoa física. No Minas de Palco, o edital de fomento à música, que é principalmente voltado para residências artísticas oferecidas na área da música, o Canela Fina, que é o edital de cultura urbana de periferia, e o Cena Minas, que são os editais de teatro, dança e circo.
E por fim nós temos o Minas de Cultura Viva, Pontos de Cultura, lembrando que também em 2018 o governo de Minas promulgou a Lei Cultura Viva Estadual, que está sendo regulamentada agora. Até o final desse ano a gente vai ter uma consulta pública relacionada a essa regulamentação do Cultura Viva, para começar, né, trazer para o Estado a possibilidade de mais declaração de pontos de cultura, e a partir daí ter editais específicos para pontos de cultura, pontos e pontões de culturas no Estado, e o Minas de Fortalecimento Local, que é o estímulo aos sistemas municipais de cultura, que a gente pretende começar a fazer com um papel importante que o Estado tem, né, de disseminar os sistemas de cultura, o sistema nacional, o sistema estadual e o sistema municipal, e fazer essa integração entre os 3 entes. Então, como eu disse, os próximos lançamentos é o Nossa Cultura, DH Direito Público, Nossa Cultura e DH Premiação, e o Culturas Populares e Tradicionais, que vão ser lançados agora no próximo final de semana, e a gente espera que até o final do mês a gente já tenha o Museu Seguro também lançado, que são os próximos editais a serem lançados. É isso, tem aí os contatos da gente. A gente espera que vocês sigam a gente nas redes sociais. Temos aí o site da Secretaria, pode voltar lá rapidinho, o site do Turismo, o Face, o Insta e o Twitter da Secretaria. A gente está sempre colocando notícias novas, sempre atualizando todas as notícias referentes aos editais, ao lançamento dos editais. Elas vão sair nas redes sociais da Secretaria. E uma novidade bacana, pode passar, que é o WhatsApp de notícias da Secretaria, que você encaminha para esse número que está apresentado aí, a hashtag Cultura e Turismo, MG, e recebe as notícias da Secretaria de Cultura no telefone, na palma da mão. É isso. Isso tudo. Obrigado, Ivna. Adjetivo. Ivna, deixa você tomar água aí primeiro, antes de liberar as perguntas. Bom, gente, então vocês viram que é surpreendente, até para gente que está trabalhando há mais tempo com esses mecanismos de incentivo, né, Fabiana? Nós estávamos conversando ali que tem coisas que nos surpreenderam. Que bom, surpreenderam positivamente. Agradecer novamente a Ivna, que a gente mostrou claramente alguns caminhos aqui, e uma coisa que me chamou muita atenção no começo da fala foi aquela relação de cada R$1 volta a 1,59. Então, assim, mais uma vez provado agora estatisticamente, né, não é fala, não é só alguém que gosta muito de cultura que está falando aqui, mas cada R$1 investido em cultura volta a 1,59. Então, assim, é investimento, cara. E assim, para uma cidade que não tem nenhum mecanismo de incentivo local, quando a gente vê esses dados, né, que não é só conversa, que é mais interessante é isso, que não é só conversa, está aprovado, tudo aquilo está aprovado. É muito interessante pelo seguinte, eu estava até falando com o Fabiano aqui, o dinheiro existe. E aí o desafio nosso agora, a partir de agora, principalmente para quem está aqui, que é produtor, o desafio nosso é agora se capacitar para ir atrás desse dinheiro. Porque está claro ali que o dinheiro existe, dá muito trabalho, quem já tentou mexer, e a gente não tinha nenhum conhecimento, vou fazer um meia-culpa aqui novamente, a gente não tinha nenhum conhecimento, quando a gente tentou mexer, encontra um monte de entrave, mesmo porque não tem conhecimento mesmo, a capacitação está falhando. Está faltando. A gente está tentando mudar isso aqui agora. Igual eu falei com vocês no começo, esse é o primeiro passo que a gente está dando. Vão vir outros. A gente vai chamar os possíveis incentivadores também para participar e mostrar que o caminho ele existe e que Santa Luzia pode. Santa Luzia, que tem uma produção cultural de muita qualidade e muito plural, a gente precisa de fato de agora transformar isso do ponto de vista econômico. As pessoas que produzem cultura, viver de cultura aqui na cidade, cultura e turismo,
e mudar esse jogo, né? Parar de ficar sendo tratado como pedinte e me ajuda aqui com tanto, e trabalhar agora de uma forma profissional, não só na produção, mas a gente vai começar agora a trabalhar também do ponto de vista sustentável e de investimento em cultura. Vou abrir para perguntas aqui, mas tem que ter algum benefício de ser a pessoa que fica aqui em pé, né? Então, vou fazer a primeira pergunta, que é a seguinte, Ivna. Assim, em linhas gerais, né? Não sendo específico, igual você disse, tão detalhista, mas, então assim, se imaginar Santa Luzia, o que precisa, pelo que eu entendi, o que necessita para um projeto ser incentivado, né, para um projeto captar dinheiro, e aí estou falando da lei especificamente, de um incentivador. Esse incentivador, e a gente estava conversando antes um pouco também, esse incentivador a gente vê que tem gente, até aqui na sala, né, e tem o Ruslan ali, o Tião, a doutora Andréia, só para citar alguns, que quer ajudar, mas bate no como é que faz, é burocrático demais e tal. Mas uma coisa que eu queria que você respondesse, assim, de forma bem clara, pelo que ver se eu entendi certo, é que para que uma empresa se torne incentivadora, e aí o projeto ele vai ter um incentivo, falando de lei novamente, é preciso que essa empresa pague ICMS. Esse que é o objetivo, pague ICMS. Se paga ICMS, pode ser. É isso mesmo? Toda empresa que paga ICMS, né, paga o ICMS diretamente, é um potencial incentivador. Ela pode, e aí ela vai fazer isso no fluxo comum, né? Se ela paga ICMS mensalmente, a única coisa que ela vai fazer é preencher uma área a mais da DAP que ela já faz, que é o lugar onde ela vai declarar ali qual que é o crédito que ela tem devido naquele mês, por conta de ter se incentivado um projeto cultural. Então, o fluxo, o trabalhinho a mais é esse, né? Preencher um lugarzinho a mais do documento. Boa noite, Ivna. Ô Ivna, Santa Luzia seria considerado parte de capital ou interior? Interior. Capital para a gente é Belo Horizonte. E uma outra região, toda a região metropolitana é considerada como interior. Outra coisa, a partir do momento que você faz o projeto, ele é aprovado, até quanto tempo a gente tem para conseguir esse investidor? A autorização de captação, ela sai com um prazo de 12 meses, prorrogáveis por mais 12. Então você tem até 24 meses para poder captar o recurso daquele projeto. Primeiramente, boa noite. Ficou uma dúvida aqui que a gente estava conversando, é o seguinte, você faz o cadastro, apresenta a documentação, certo? Para aprovação desse recurso financeiro. Vocês aprovando esse recurso financeiro, como é feita essa capacitação? Depois disso, a gente que apresenta o projeto vai atrás das empresas que vão patrocinar o evento, ou vocês fazem esse trâmite para a gente? O empreendedor, né, que entrou com o projeto, que capta no mercado, ele que vai atrás das empresas à procura desse patrocínio, né? O que a gente faz é só receber os valores desse patrocínio e atestar que essa empresa pode começar a deduzir ICM a partir do momento que ela repassa dinheiro ao projeto. Mas quem capta é o empreendedor, é quem apresentou o projeto. Entendi. Então, a grosso modo... No caso da lei, né? No caso do fundo, o repasse é direto da secretaria. Então, a grosso modo falando, vocês validam vamos dizer, a grosso modo, a petição do dinheiro passa para as empresas. Isso. O que a gente diz para as empresas esse projeto, ele está... você incentivando esse projeto, você está apto a deduzir o imposto, o ICMS devido no período. Entendeu? O que a gente faz é dizer para as empresas qual projeto ela vai ter essa oportunidade de fazer essa dedução, qual ele não vai ter. Obrigado. Boa noite. A minha pergunta é em relação às empresas. Existe um banco de dados com informações sobre empresas que são costumeiramente financiadoras desse tipo de projeto? Não, a gente ainda não tem um banco de dados ou um cadastro de empresas potenciais incentivadoras, mas é uma
proposta que a gente pode ver e construir lá na Secretaria de oferecer esse cadastro de potenciais incentivadores. Complementando a pergunta, não apenas esse banco de dados, existe alguma forma de consultar esse dado ainda de forma fragmentada? Existem legislações sobre o imposto de renda que diz, por exemplo, que tipo de empresa tem que pagar imposto, pode pagar imposto de renda e quais são as formas, os regimes de recolhimento do tributo, né? Mas aí normalmente esse banco ele não é falando qual é a empresa, mas qual é o segmento empresarial que paga. Por exemplo, no caso do ICMS, quem paga ICMS são empresas de telecomunicações, empresas de bebidas, comércios que produzem diretamente, que vendem mercadorias, alimentos, energia elétrica. O que mais? Deixa eu ver se eu esqueci aqui alguma. Energia. Indústrias, enfim. São os segmentos mais comuns. Telecomunicações, mas você não vai ter assim, essa empresa paga ICMS dessa forma, isso é um dado da própria empresa. Mas vocês podem chegar à empresa e pergunta se ela paga o ICMS. Ela pagando o ICMS, ela é um incentivador potencial. Mas, por exemplo, a informação das empresas que financiaram projetos em 2019, a gente não Isso tem. Isso a gente libera para vocês. Pelo site? No site você tem a informação dos incentivadores. Mensalmente a gente solta os projetos que foram captados com o dado de qual o incentivador. Joia. Quero te parabenizar pela palestra, né? Interessante. Parabenizar o Observatório, tá, Alisson, pela organização. E quero fazer um paralelo aqui de escola e cultura também. A grande dificuldade que a gente tem, igual eu fui diretor de escola há muitos anos, é de fazer projetos. Então fica aí, né, para os organizadores. A gente precisa de ter uma palestra, ou a gente reunir, né, com uma equipe para que possa fazer um passo a passo com fazer projeto. Como eu falo, quando eu estou falando no paralelo com a escola, eu consegui um recurso uma vez, mas foi muito lento e só consegui porque nós tivemos uma equipe capacitada para fazer projetos. Por que eu estou falando isso, Alisson? Eu participei de um evento, acho que não sei se foi promovido por um de vocês, um show de talento, revelando talentos aqui, da Quental, né? Eu achei interessantíssimo aquele evento. Mas como colocar aquilo no papel para que possa ser incentivado? Posso responder, Sandro? Só então dar uma informação. Já que o Sandro tocou nesse assunto, vai uma novidade. O Observatório está entablando uma parceria com um especialista nesse assunto. Eu não posso divulgar o nome ainda, eu só posso dizer que ele foi diretor do CCBB por 7 anos, para poder ensinar os produtores culturais de Santa Luzia a como fazer os seus projetos culturais. Isso vai ser inteiramente gratuito, isso é um braço do Observatório, isso é uma luta do Alisson já há muitos anos. Então agora, pelo Observatório, isso vai ficar para 2020, é óbvio. Ele vai vir a Santa Luzia algumas vezes, se reunir com os produtores, com as pessoas interessadas em apresentar os projetos, para poder dar toda a expertise, todas as dicas, todo o mapa da mina, para as pessoas construírem esses projetos e levarem para a Secretaria. Então, a partir do ano que vem, provavelmente a partir de abril, a gente já solta essa novidade de como que os produtores vão poder se cadastrar para poder participar dessas capacitações. Maravilha. E já finalizando, já que vai ter essa capacitação, porque eu vejo aqui muitas pessoas aqui que realizam excelentes projetos e quando vai lá com o Pirex na mão, quando vocês falam, a resposta é que não posso te ajudar. E às vezes não pode mesmo, Alisson, porque não tem, né, um projeto formatado da forma que tem que ser feito. E a outra, né, outra situação é com relação aos empresários.
né? Às vezes fica receioso em fazer isso e depois ter que pagar de novo, e precisa de mais conhecimento e ver que isso, eu achei interessante na parte que você falou, que é lucro para a empresa. E hoje em dia os empresários não veem isso, por quê? Por falta de conhecimento, né? Então, parabéns pela iniciativa, vocês saíram da arquibancada e estão indo para dentro de campo, isso é muito importante, parabéns, cidade de Santa Luzia merece isso aí. Boa noite, eu tinha 2 perguntas e uma sugestão. A primeira pergunta, não sei se você passou, eu me ausentei por alguns minutos durante que você estava falando, para o empresário, eu vi naquela demonstração, ele lá doa um projeto de 100 mil, ele faz um investimento final de 153 mil, mais R$1.000, 154 mil. 100 para o projeto, 53 para a secretaria e o R$1.000 é o capital próprio. Ele pode deduzir esse valor total do seu ICMS ou é a porcentagem disso? Ele vai deduzir esse valor, tirando o recurso próprio, ele vai deduzir... 153 mil reais. Bom, a sugestão dentro disso era, talvez, de forma bem simplificada, talvez formatasse alguma coisa para chegar até o empresário, porque eu vejo a preocupação com os empreendedores, né? Mas nós temos que incentivar o empresário a vir, certo? E uma outra pergunta, fica aí uma sugestão da gente montar um folder mais simples, alguma coisa, uma carta direta ao empresário, convidando ele, como o Alisson falou, para o segundo momento, que hoje nós temos poucos empresários aqui, né? Aqueles que vão investir no projeto. E a outra pergunta é a Secretaria Municipal da nossa cidade. Como que é? Nós estamos vendo a Secretaria do Estado, essa iniciativa do Observatório, mas e a Secretaria nossa? Onde que ela entra e como que ela pode estar sendo até cobrada para estar junto, para incentivar isso aqui? Tem alguma dentro da Secretaria Estadual, tem alguma pegada para que a gente cobre isso? O fundo, sobre a primeira questão, a gente lá na Secretaria, a gente já está formatando cartilhas específicas sobre os mecanismos, tanto para os empresários, quanto para os contadores, quanto para os empreendedores. Então, a gente, no próximo ano, vai fazer o lançamento dessas cartilhas, justamente para distribuir, para ser mais fácil essa conversa. A gente também tem pensado em eventos de rodada de conversa com o empresariado, de parcerias com conselhos regionais de contabilidade, para disseminar justamente o conhecimento e a informação para que as pessoas confiem, porque é um mecanismo seguro, não vai ter pagamento duplicado, enfim, tudo é validado pela Fazenda, então passa pela Fazenda, ela tem a homologação, ela faz a homologação da DI, então ela está informada do que vai acontecer, então é tudo dentro dos trâmites da legislação, com a anuência da Fazenda, com a anuência da Secretaria de Cultura. Já falei com o Alisson quando eles fizerem o evento com os empresários que a gente está disponível para vir conversar de novo, quantas vezes foram necessárias. Isso para a gente é realmente uma atividade muito cara, muito importante. A gente quer estar junto, quer começar a fomentar, porque o sistema depende disso, né? A gente precisa de rodar essa política, precisa de que os projetos realmente sejam incentivados. Sobre a questão da secretaria, o Fundo Estadual de Cultura ele tem uma modalidade de repasse fundo a fundo, que ainda não foi regulamentada, mas está para ser regulamentada. Então é a nossa próxima regulamentação dessa modalidade. E nesse caso, o município de Santa Luzia, por exemplo, poderá pleitear recursos para projetos específicos do município, inclusive projetos de lançamento de editais. Então o município vai poder pleitear recursos para poder lançar editais aqui na cidade, utilizando esse recurso do Estado, via repasse fundo a fundo. Né? E esperar também que o governo federal regulamente o repasse fundo a fundo, para a gente ter aí um sistema robusto de cultura, né? Com recurso realmente realmente que possa fazer volume. Então, nesse primeiro momento, tanto o empreendedor como aquele que vai investindo caminha independente da Secretaria de Cultura do município. Não depende de nada dela.
Esse porque o mecanismo é estadual, ele não precisa de passar pela Secretaria do Município para acessar esses mecanismos, né? Mas a gente pretende sim ter maiores parcerias, enfim. Não como mais um interveniente, mais uma pessoa, um obstáculo, né? Mas trabalhando junto, tendo políticas coordenadas dentro do sistema, né? Obrigado, hein? Nesse caso da Secretaria de Cultura Municipal, Zé Cláudio, o que cabe nós temos para 2020 um orçamento de 533 milhões de reais, 5% disso podia ser usado para a criação de leis de incentivo à cultura municipais. Mas, enfim, a minha pergunta é a seguinte: eu escuto isso de produtores culturais há muitos anos, isso não é uma questão só de Minas, eu comecei a escutar isso lá em São Paulo e agora, conversando com o Guzo, a primeira coisa que ele me falou foi isso. O maior entrave dos produtores culturais quando batem na porta das empresas são os contadores. Muitas vezes o empresário está disposto a investir, mas o contador coloca empecilhos que a gente sabe que não existem. Se tiver algum contador aqui, me desculpa, viu? Não me bate, não. Por falta de conhecimento, e muitas vezes eu já vi o contador falar que tem preguiça, não estou generalizando, mas acontece. A Secretaria já pensou em fazer algum tipo de ação junto ao CRC para poder convencer o povo, abrir a cabeça deles, nem que seja na base da marretada, para poder ajudar também que os contadores sejam incentivadores junto aos empresários para poder fazer esse investimento no ICMS? Sim, a gente já tem pensado em parcerias junto com os conselhos regionais, inclusive participação nos seminários, nos fóruns que os conselhos realizam, parcerias com faculdades que tenham os cursos, as cartilhas direcionadas para contadores, enfim, de trazer eles também para perto da gente, para eles perceberem que não é complexo e que é um ganho muito grande para a empresa, né? Para ele estar ali junto com o empresário, nesse caso, né, incentivando a cultura e gerando valor para a própria empresa, né? A gente já pensou assim já está em andamento essas conversas. Parceria com a FIENG também, que tem muita entrada, que tem muitos contatos, isso tudo a gente já está movimentando para começar a fazer conversas diretas com eles. Eu vi ali, principalmente falando do fundo, que alguns editais precisam de comprovação de tempo na área, né? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Isso é específico em cada edital, a quantidade de tempo que é para comprovar e como é feita essa comprovação. Através, por exemplo, de clipping, de matérias, isso é possível comprovar através disso ou somente através de nota fiscal, esse tipo de coisa? Não, não é por edital. Tanto no incentivo fiscal quanto no fundo, é preciso comprovar pelo menos 1 ano de atuação naquela área em que ele pretende executar o projeto, ou na área cultural. E isso é comprovado através de clipping, fotografia, reportagem, enfim. O que se tiver de material ali para comprovar que você está atuando na área é levado em consideração. E tem alguns editais do fundo que precisam de um tempo maior também, não é? Ou agora, porque assim, eu lembro de editais que precisavam de 3, 5 anos. Agora mudou com essa nova legislação? Isso. A nova legislação, ela obriga 1 ano. A partir daí, o edital pode você pode se encaixar naquele edital? Pode até haver editais que pedem mais de 1 ano. Eu acho que pode ser só numa especificidade muito grande. Por exemplo, a gente vai fazer edital de residência artística. Então, a gente vai contratar uma empresa que faça residência artística. Às vezes, né, olhando para o contexto, é melhor que a gente contrate empresas que têm mais tempo fazendo isso, pela complexidade que é o projeto que vai ser contratado. Mas, a princípio, a legislação obriga 1 ano. E aí a gente deve trabalhar com
com esse prazo inicial, né? Até mesmo porque a gente tem a ideia de também ter recursos específicos para iniciantes, né? Então a gente que é um novo também. Isso que no caso da lei é uma oportunidade nova, e no fundo cada edital pode especificar. Por exemplo, o edital Exibe Minas, a gente está pensando em ter tanto recurso para festivais, mostras e cineclubes com mais de 2 anos de experiência, quanto para quem tem 1 ou 2 edições. Só mais uma dúvida dentro disso também. Dentro do edital vai ter onde colocar essa comprovação, ou essa comprovação tem que ser feita fora? Essa comprovação, ela é feita fora do projeto, ela é feita naquela etapa de cadastro, né? Isso, quando você se cadastra na plataforma digital, você encaminha obrigatoriamente a comprovação de que você tem pelo menos 1 ano de atuação lá, a partir de clippings, reportagens e tal. Antigamente era tudo em papel. Justamente. Agora a gente tem essa parte. E aí, a depender do edital, pode ter edital que peça uma nova comprovação mais específica, mas normalmente essa comprovação está muito mais relacionada à equipe, né? A equipe apresentada no projeto, e aí você comprova a atuação daquela equipe, do que realmente comprovar de novo a atuação da entidade, entendeu? Que já vai estar ali comprovada desde quando ela cadastra. Então, uma vez que você fez o cadastro e está habilitado, você está habilitado a entrar em todos os editais e utilizar de todos os mecanismos em que é permitido que você apresente edital, como pessoa física, como pessoa jurídica, enfim. Boa noite. O que eu queria colocar assim, nós que somos produtores, agentes, artistas, a gente está nessa luta há bastante tempo, né? Ouvindo as políticas, participando dos conselhos, contribuindo com os planos municipais, né? E agora você falando da nova legislação e também dos formatos, né? Nós, aqui em Santa Luzia, a gente é ponto de cultura, nós somos o Arte 22, então a gente participou um pouco dessa formação, né? Porque é tudo muito novo, né? Então, quando chega no nosso município, a gente, lógico, tem essas dificuldades de entender a escrita, mas a gente acabou deixando de ser um pouco artista para trabalhar a questão de ser gestores e produtores. Então, aí participando de alguns desses editais, mas quando a gente chega na lei, né, nos incentivos, os fundos a gente consegue, né? A gente comprova, a gente tem todo um caminho ali que dá certo. Quando chega no incentivo, o que eu queria te perguntar, se tem alguma inovação, no sentido de quando a gente aprova o projeto, a gente vai, todo mundo colocou aqui, temos a dificuldade, né? Aí temos aí 1 ano, depois renovação, a gente não consegue. Se a secretaria tem alguma proposta de identificar essas empresas para fazer uma melhor distribuição, porque eu acho que não é correta a distribuição, eu acho que tem um reduto aí que sempre é beneficiado, né, com esse tipo de política. Eu não sei como que vocês pensam, por ser tudo muito novo, né, apesar que a gente já tem uma escola, a gente entende como que se faz os projetos, nós lá do Arte 22, inclusive, ao entender que a gente não tinha políticas, né, a gente aprovou um projeto que a gente circulou na cidade com reluz, dizendo para as pessoas, se a gente não escrever projetos e não saber, a gente não vai conseguir acessar a política, né? Mas mesmo assim tem esse entrave, que ele é muito grande, que quando a gente chega para identificar as empresas, aqui em Santa Luzia tem grandes empresas, porém elas estão favorecendo outros grupos de outros lugares, inclusive grandes grupos, né? Como o Grupo Galpão, o Grupo Corpo. Aí eu queria perguntar aí se tem alguma iniciativa nesse sentido, de descentralizar e de igualar a política no sentido de participação, né? Porque a gente sabe que a gente tem um entendimento da política, mas como que a gente participa? Sim, a nossa ideia agora, fazendo essa aproximação das empresas, é também conversar um pouco sobre essa questão da diversidade, né, de projetos culturais, né? O quanto a empresa ganha quando ela tem uma diversidade de projetos culturais, que não é somente aquele projeto que já é um projeto que ela já incentiva, enfim.
A gente tem essa ideia de chegar às empresas e também conversar com elas nesse sentido, inclusive de proposições de que elas também abram editais, né, para o recurso que ela tem disponível, justamente para ela garantir ali uma maior isonomia na escolha, uma maior equidade na escolha que ela faz. Porque, querendo ou não, um projeto aprovado na lei de incentivo, ele é um projeto de interesse público. Né? Ele já passou pelo crivo da Secretaria, a Secretaria já testou que ele é um projeto de interesse público, ou seja, a Secretaria acredita que aquele projeto tem que acontecer, né? E que isso foi feito através de uma análise de pareceristas, enfim, das áreas que conhecem. Então, aquele projeto ele é um projeto de qualidade, né? Ele está ali atestado como um projeto de qualidade. Então, a gente tem, sim, essa ideia de conversar com as empresas também nesse sentido. Incentivar que elas façam dessa forma. A gente não tem ainda tantos mecanismos de afirmar que elas vão fazer isso sempre. Mas a gente pode conversar com elas. Isso é uma mudança de cultura, né? Então, aquele trabalhinho é um trabalhinho contínuo de conversar sempre. E quanto mais, eu acredito, quanto mais uma empresa incentiva, mais ela percebe, pelos ganhos que isso traz, o tanto que ela pode incentivar e qual é o ganho que ela tem quando ela incentiva de forma diversificada os projetos, porque aí ela tem um alcance muito maior, né? Um projeto de uma comunidade, ela chega a lugares que um projeto, por exemplo, um grande projeto não chega. Né? Então ela está ali tem uma visibilidade muito mais espraiada, né? Então isso é uma percepção que aos poucos, à medida que isso vai acontecendo, eu acredito que eles vão tendo. Mas a princípio a gente tem trabalhado nesse sentido de fazer rodas de conversas com eles e fazer esses esclarecimentos. Oi, antes da gente seguir com as perguntas, não vão ser muitas, mas dá para a gente fazer mais algumas. Eu queria agradecer a presença da Gabriele, do José César, da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Eles têm que ir agora, a agência está em meio à organização de um evento muito grande na semana que vem. Então, agradeço muito, primeiro, por ter aceitado essa empreitada junto com o Observatório. Foi de primeira hora, a gente foi lá para poder gravar uma entrevista com a doutora Mila e sair de lá já com um projeto debaixo do braço. Esse é o primeiro de vários projetos que o Observatório vai trazer em parceria com a agência. A gente já está conversando do próximo CES sobre regularização fundiária, que é uma expertise da agência. A gente já conseguiu fazer esse aqui da cultura ainda esse ano, mas ano que vem a gente vai ter outros projetos nesse sentido. Então eu queria muito agradecer a presença de vocês dois. O Zé César está aqui passando mal desde a hora que começou, ficou até o final para poder prestigiar a gente, prestigiar a cidade. Como eles disseram, é a primeira vez que o Conexão sai de Belo Horizonte e vem para outra cidade. Então, em nome do Observatório, em nome de quem trabalha com comunicação na cidade, a gente agradece muito a presença de vocês e ter chancelado esse evento aqui. Tá? Obrigado mesmo. Boa noite. Eu queria parabenizar os organizadores do evento. Acho que é muito pertinente esse momento e falar sobre empreendedorismo cultural. O empreendedorismo cultural ele é um braço da economia criativa, e a economia criativa é a economia que mais cresce, não só no Brasil como no mundo. Dados levantados dão conta que foi movimentado 155 bilhões de reais em um ano na economia criativa, e Minas Gerais é o segundo estado na economia criativa do país. Pensando nesse tipo de questão, eu falo em nome da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do município. Nós vamos trabalhar agora, fazer a segunda feira de empreendedorismo aqui da cidade. Na primeira edição da feira nós tivemos 10 estandes, cerca de 11 para a economia criativa. Essa feira vai ser muito maior, vamos ter 32 estandes lá. Hoje nós fizemos a classificação dos expositores e vamos ter bastante expositores de artesanatos, fotografia, tem a representatividade lá dos artistas. O fone está um pouquinho ruim. E eu queria aqui abrir o espaço
para que, eu não sei se vocês têm alguma forma de organização, mas a Feira de Empreendedorismo, um dos objetivos dela é justamente esse, colocar no mesmo ambiente empreendedores, comunidades, fazer network, fomentar o empreendedorismo, né? A gente sabe que não há vagas de emprego nas empresas para todos, então cada vez mais vai ser necessário que as pessoas empreendam, né? Então eu não sei se tem uma organização, mas quem sabe vocês consigam se organizar de uma forma. Os estandes foram fechados, mas tendo em vista a pertinência do momento, da situação, nós poderíamos abrir um outro estande, colocar um estande a mais, para que vocês, artistas, possam estar lá e com isso ter um contato com as empresas, as indústrias, o comércio da cidade, que também vai estar lá. Sugiro vocês fazerem algum tipo de cartilha, talvez um resumo disso tudo que foi apresentado, que foi muito bem apresentado, mas é bem amplo, mas um pequeno resumo com o contato de vocês, eu acho que assim todos podem sair ganhando. É isso, tá? Sim, a gente agradece o convite. A Débora é assessora da Diretoria de Economia Criativa, e para a gente é excelente participar do evento, né, Débora? Sim, inclusive, boa noite a todos. Inclusive, a gente está com vários projetos para o ano que vem, com essa questão da economia criativa, que realmente ganhou muita força e só gera empregabilidade, só tem benefícios. Eu vou pegar o seu contato. Nós precisamos trocar essas informações, polos vizinhos. Nós temos um projeto grande do P7 Criativo, que vai concentrar isso. O prédio está previsto para ser entregue ano que vem, para concentrar todos esses polos, os empreendedores, os investidores, que vai ser bem na Praça 7. Então, assim, a gente vai poder trocar essa figurinha lá, a gente vai ter como se orientar, né? Porque às vezes as pessoas têm vontade, mas não sabem onde procurar, não sabem por onde começar. Então lá a gente vai concentrar tudo. O empreendedor, o investidor às vezes quer investir, mas não sabe também em que linha que vai. Se vai no audiovisual, se vai na gastronomia. Belo Horizonte ganhou como uma cidade gastronômica da Unesco, né? Então, ano que vem a gente tem muita coisa nesse sentido. A gente está terminando de alinhar tudo para poder lançar tudo junto e ter uma base, porque também não adianta lançar na empolgação sem ter uma base muito sólida, porque é um trabalho muito contínuo. A gente sabe que é um trabalho assim, é formiguinha mesmo, é um ajudando o outro e vestindo a camisa. Eu vou pegar o seu contato, que a gente tem muito interesse. Gente, nós temos espaço para mais 2 perguntas, mas antes disso, eu não sei nem se ele vai fazer uma pergunta, mas eu queria que desse um depoimento aqui, Fabiano. Sim. Só fazer aquele convite. Estou no meio de um evento também, lá no Senai hoje, de nível nacional, né? O Senai para agora, dois dias, para fazer o mundo do Senai. Eu fiz questão de estar aqui, convite do Dani, pela consideração que eu tenho com a cultura aqui da cidade e com o observatório, com essa turma toda. Né? Eu queria fazer um convite, né? Que está dentro da feira, sou parceiro do Leandro, sou um entusiasta da feira. Acho que ela trouxe bons retornos na primeira edição e vai trazer muito mais agora. E nós vamos trazer o promotor, um dos maiores produtores de eventos do Brasil, que é o Luiz Cláudio Duarte, para dar uma palestra no sábado de manhã. Vai ser de 11 horas, de 10 horas da manhã, como que era? Já mudou, de 11 até meio-dia e meio, o Luiz Cláudio no sábado dia 7. O Luiz Cláudio ele produziu 9 Rock in Rios, Rock in Rio Lisboa, U2, DVD da Ivete Sangalo, ele fez Nevar em Curitiba para fazer o Red Bull. É um cara que vale a pena escutar, está vindo de graça para a gente, para divulgar o trabalho dele também, que ele dá muito curso, já fiz alguns cursos com ele. Aí eu queria convidar para a gente encher o auditório lá e valer a passagem dele para Santa Luzia e a gente aprender um pouquinho, 1h30 só, uma palestra, mas que vale muito a pena. Tá bom? O convite está feito aí.
Beleza, Fabiano. Última pergunta, quem vai ser? Tato ainda não falou, hein? Que coisa. Mas, uma pergunta, seu Tato, sem seu Tato. Não pode ser do Tato, não, pelo amor de Deus. Deixa eu dar chance. Aí, uma pergunta assim, seu Tato, nós queremos voltar para casa, aliás, Eu chamo de Tato. Vamos repartir aqui, como é que é o negócio? Boa noite a todos. Primeiramente, vou pedir desculpa, até porque talvez a minha pergunta já tenha sido respondida ao longo do evento, né, da palestra. Acabei chegando um pouco tarde, né, estava no evento da OAB, acredito também que outros aqui, né, então, enfim, né, não sou o único. Mas, na verdade, eu tenho mais de uma pergunta, até porque a gente tem poucas oportunidades aqui de estabelecer eventos como esse, da forma que já foi frisado, né, são realmente atuações pioneiras. Pioneiros, inclusive, considerando a presença dos vereadores, já foi falar de orçamento, falando de discursividade, né, e realmente a gente tentar eleger, na verdade, o investimento do recurso público de uma forma mais democrática. Nós somos uma cidade que sequer temos uma verdadeira discussão, né, uma participação na elaboração do orçamento, né, do orçamento do município como um todo. Somos uma cidade em que os recursos da agricultura não são definidos com base em editais, são definidos com questões, projetos específicos, submetidos, na verdade, a uma votação em conselhos, em que realmente não há uma participação, conhecimento da população, ou seja, não há, ao meu ver, né, uma verdadeira democratização na repartição do recurso. E dentro dessa perspectiva, eu acho que trazer realmente outros modelos, né, da forma que está sendo apresentado aqui, o modelo do Estado, acho que é um incentivo para a gente, né, não só o poder público está aqui representado, o secretário já se colocou, né, com uma proposta de uma interação maior, né, em relação ao evento, né, do empreendedorismo que vai acontecer nos próximos dias, mas também para nós, enquanto cidadãos, né, se a gente realmente não tiver essa participação, nossa cidade realmente não vai melhorar. Mas assim, depois da introdução, a questão seria, tem algum município, né, que vocês poderiam apresentar como referência, que realmente há uma atuação mais efetiva, no sentido de capacitar realmente os munícipes para estar apresentando esses projetos, que buscam uma parceria com a Secretaria de Estado para buscar disseminar essa informação. Acho que isso é muito importante, né? Conforme foi colocado aqui, a ideia, né, o projeto, a legislação é muito interessante, só que isso de algum modo, conforme já foi até colocado por outras pessoas que têm experiência, há ainda na verdade um distanciamento, né? Então essa capacitação, essa aproximação seria muito importante. Então, ou seja, se tiver algum município que já faz esse trabalho de base, vamos dizer assim, né, para que possa servir de exemplo para a gente, seria muito importante. Essa é a primeira pergunta, né? E a segunda é uma curiosidade, né? Eu estava tentando pesquisar aqui rapidamente, no caso das empresas optantes pelo Simples, se há realmente alguma restrição. Essa seria a segunda pergunta. Sobre município algum município de exemplo. Bom, a gente, no fundo, né, que é o mecanismo em que há a possibilidade de prefeituras participarem, a gente pode falar um pouquinho de prefeituras que são bastante atuantes, como, por exemplo, Beraba, que eu me lembro. Muriaé é a única cidade brasileira escolhida para poder ser um dos municípios da Agenda 21. Então, pode ser legal procurar as questões da Agenda 21 sobre a rede de municípios. Muriaé é um município legal da gente observar agora como que eles vão tratar essa questão da Agenda 21. Então, eles são um dos municípios em que estarão trabalhando diretamente com a rede de municípios, rede global de municípios, para a implementação da Agenda 21 lá no município. E a Agenda 21 tem uma série de regrinhas que o município vai ter que cumprir. Então, ele vai ter que trabalhar nesse sentido e ele vai estar tendo a observação direta dessa rede internacional para ajudar eles a implementarem a Agenda 21 no município. Enfim, nossa, então, tem muitos municípios assim, que são muito atuantes em relação a ir ao Estado, né, buscar recursos do Estado. A Almenara, temos muitos projetos em Almenara. Eu não conheço
realmente eu não conheço especificamente a realidade de cada município ali no âmbito municipal e local, como eles têm trabalhado. Só me veio mesmo à cabeça a questão de Muriaé, porque houve essa busca, né? Porque o município de Muriaé teve que ir atrás, se juntar à rede e organizar a documentação para entrar nessa concorrência internacional, né? Muriaé está junto com alguns municípios internacionais como municípios base para a aplicação da Agenda 21, e eu acho que pode ser um bom norte, uma boa conversa. Lá em Muriaé, quem está à frente da cultura é a Fundação Municipal de Cultura, com a Flávia lá. Ela é uma pessoa super acessível, então, se vocês quiserem entrar em contato, a Flávia pode dar o caminho das pedras para essa atuação mais estruturada no campo da cultura no município. E fora isso, a nossa ideia, inclusive com o edital de fortalecimento de fundos, né, de política local municipal, é essa: começar a oferecer capacitação aos municípios e oferecer, inclusive, recursos para projetos municipais para fortalecimento da política local de cultura. Fazer essa construção em conjunto com os municípios, né? E ter um sistema estadual aí que engloba todos os municípios de Minas Gerais, cada um com seu sistema municipal implementado e atuante. Sim, infelizmente empresas que optam pelo Simples, elas não podem ser incentivadoras porque elas não repagam diretamente ICMS. Ainda, a gente também tem pensado aí em como que a gente pode envolver as empresas também que são optantes pelo Simples. Sim, como ela, a princípio, a base é o ICMS, precisa de ter o recolhimento direto do ICMS para fazer a dedução. Ótimo. Assim, é legal demais porque desde o começo, né, igual a gente está conversando, as pessoas que vieram de fato são pessoas ligadas à cultura, e quando isso acontece, você vê que a população continua, a audiência continua a mesma, né? E assim, as perguntas são sempre bem colocadas, bem pontuais e bem específicas. Sim, eu acho que eu quero agradecer, e antes de passar para o Dani para ele encerrar, quero agradecer em meu nome e em nome da SEBRO, do Observatório, essa oportunidade, até como produtor também, é uma oportunidade que a gente nunca teve, né, Gordo? Então, assim, é muito bom saber que o horizonte ele é muito mais tranquilo do que a gente imagina. Dá muito trabalho, não é? A gente sabe disso, mas, cara, tem que correr atrás. A parte talvez mais difícil a gente já tem aqui em Santa Luzia, né? Agradecer a todo mundo que esteve aqui até agora, agradecer demais e assim, daqui para frente, você pode deixar seu contato ali agora não tem mais volta não. Quando aparecer para você uma mensagem no seu WhatsApp, não sei se você deixou ali, de um cara chamado Tadson, se for menos de 8 minutos a mensagem de áudio, você não atende não, tá? Gente, brigadão aí, eu vou passar pro Dani aqui para encerrar. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui. Eu quero reforçar mais uma vez que a Secretaria está de portas abertas para receber vocês. A gente está... Enfim, se eu fui confusa, estou lá na secretaria, mandem e-mail, enfim, liguem e conversem comigo, a gente tira as dúvidas, a gente conversa junto, a gente quer construir junto. E mais uma vez eu trago aqui o agradecimento tanto do secretário quanto da subsecretária, que tem muito interesse sempre de estar em uma conversa bem próxima com a sociedade civil, com os municípios, enfim, o que a gente quer fazer é incentivar cada vez mais a cultura, fomentar a cultura, gastar o dinheiro, que é pouco, mas que a gente tem disponível. Gente, para poder fechar, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui. Registrar a presença do vereador César Varas Muniz, que chegou atrasado, do
do secretário de Desenvolvimento Econômico, que não chegou atrasado, já havia me avisado que iria chegar um pouco mais tarde, então a dele está justificada, a do César não. Quero agradecer, ele esteve aqui mais cedo, mas teve que ir embora, comandante da Guarda Civil, comandante Batista. Mas uma coisa que me deixou muito feliz, a gente sempre agradece a presença das autoridades, dos empresários. É engraçado que agora que eu ia falar, ele deu uma escapada. Mas me deixa muito feliz promover um evento como esse e ver um promotor cultural sair lá do Palmital, lá do Caldeirão, o Everton Martins, o Fubá, que estava aqui, passou para tomar água, deu uma fugida para participar de um evento desse. A gente sempre tem dificuldade de fazer eventos aqui em Santa Luzia, porque quando faz aqui na sede, dificulta para quem está no São Benedito, quando faz no São Benedito, dificulta para quem está na sede. A gente não tem no meio do caminho, mas a gente vai promovendo outros eventos em outros lugares. E aí, em cima disso, eu não posso deixar de agradecer ao Nonô, aqui do Hotel Casa Nova, que está envolvido com outro evento, resolvendo coisas lá dentro, mas que cedeu o espaço gratuitamente para o Observatório, para poder realizar o evento aqui. Não cobrou nem R$1 e não cobrou nem o café. Então, é bacana ver pessoas ligadas a isso, a ajudar a promover eventos como esse. O Observatório ele não tem, a gente já, às vezes eu me canso de falar isso, mas tem que repetir. O Observatório não é um veículo político da cidade, apesar de fazer jornalismo político. Ninguém dentro do Observatório tem pretensões políticas. Então, um evento desse não é feito para poder angariar voto, para poder pedir voto, para poder fazer barganha lá na frente. A ideia é tentar contribuir de alguma forma com a sociedade onde a gente está inserido. Acho que esse também é um papel da imprensa, onde ela se estabelece. Não é só divulgar a informação, ajudar de alguma maneira. E quando a gente chegou aqui, pouco tempo depois da UD ter fundado o site, a gente doou essa parceria que a gente tem com a Cérbero hoje. E a Cérbero, em termos de cultura aqui em Santa Luzia, parafraseando o filósofo contemporâneo, é uma voz que clama no deserto. E a gente sabe a dificuldade que eles têm. E depois, convivendo com outros grupos, a gente tem um grupo aqui em Santa Luzia, como a Trupe Casar, que sai daqui, vai para Conselheiro Lafayette, e que de 8 premiações possíveis, a gente cada para 6 ganha 5, fazendo teatro de rua, é uma coisa que orgulha muito a gente. A gente tem aqui artistas do nível do Luiz Larco, do Tom Nascimento, do Gui Ventura, do Seu Ribeiro, do Johnny Erro. É motivo de muito orgulho para qualquer cidade. Então, é nesse sentido que a gente quer mobilizar os atores da cidade para que a cultura de Santa Luzia seja impulsionada. Por isso eu agradeço mais uma vez a presença da Ivy e da Débora da Secult. A gente sabe que investir em cultura dentro do Estado, e em qualquer tipo de Estado, é uma coisa muito difícil, sempre fica relegada a segundo plano. Vocês ficam lá juntando as moedinhas para poder distribuir essas moedinhas para os produtores e tentando encaixar o maior possível de projetos dentro da viabilidade financeira de vocês. Então, eu já acompanho isso de perto, ajudando outros produtores de fora, quando eu estava em Belo Horizonte ainda, a tentar essa captação. Então, nosso intuito é esse. Agradeço muito a presença de vocês e, como eu disse antes, esse é o primeiro de vários eventos que o Observatório vai promover em parceria com a agência, em parceria com a Secretaria de Cultura, em parceria com qualquer entidade que queira entabular parcerias com a gente, para poder, de alguma maneira, potencializar e fazer Santa Luzia crescer. O Observatório vai estar junto. Muito obrigado.